queria falar hoje, nós estamos no ano da restituição, é o ano de 2025, nós fazemos parte, faz parte da tua vida, uma restituição divina. Tem coisas que Deus quer restituir, tem coisas que Deus quer trazer de volta, tem coisas que Deus vem para você, que foram coisas que às vezes foram perdidas. E uma das maiores coisas às vezes que nós perdemos é a unção. E às vezes nós perdemos a unção, e a unção vai embora, e a unção ela é necessária para nos capacitar. Você vai ver a vida de Davi. Davi foi alguém que precisou da unção do Espírito. Ele precisou ser ungido. Samuel precisou de uma unção para escolher Davi. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo ou não? Então essa unção ela é necessária. Você vai ver que escolhas nós fazemos. A unção é necessária para fazermos escolhas na nossa vida. Isso é muito importante. Então você vai ver Samuel, se ele não tivesse a unção, ele escolheria o filho errado. Se ele não tivesse a unção, o primeiro que viesse era bonito, formoso. O segundo era mais belo, tinha olho azul. O terceiro tinha cabelo comprido. O quarto era alguém que parecia muito atlético. O quinto, sexto, sétimo filho, talvez fosse dessa forma. Mas ele passou por todos, e a unção que estava nele não deixou ele escolher nenhum. Ele sabia, ele discernia. Falou, não é nenhum desses. Tem mais algum? Tem lá, sabe quem tem? Um que está cheirando ovelha lá fora. Está cuidando das poucas ovelhas que o pai tem. Esse, chama ele para mim. Quando ele chega, a unção que estava Samuel, escolhe e derrama uma nova unção. Agora, você vai ver o profeta ungindo o rei. O profeta chamando a unção de realeza. O profeta trazendo uma nova unção agora sobre esse lugar. É assim que acontecia. Então a unção ela é necessária. Davi é ungido. Quando ele chega para vencer os gigantes, ele chega para vencer Golias, que é o único que ele colocou, o resto fugiu. Mas quando ele chega para vencer Golias, Deus unge ele. Se ele não soubesse e não tivesse essa unção, se ele não soubesse quem ele era, pela aliança que Deus tinha com ele, pela circuncisão, é o que ele fala. Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara que acha que com o coração dele, ele pode vir contra um ungido de Deus? Aleluia. Quem é esse incircunciso? Nós precisamos saber que tem uma unção que circunda você, que unge você, que separa você, que está separando a minha vida e a tua, para nós avançarmos, crescermos e frutificarmos diante do Senhor. Amém? Quantos creem? Eu creio que você será restituído em muitas áreas na sua vida nesse ano. Você pode dizer amém? E é maravilhoso quando o Senhor restitui um valor financeiro. É verdade, uma casa que foi perdida, bênção demais. Um contrato perdido, um relacionamento destruído. Às vezes nós destruímos relacionamentos porque nós não entendemos e não aprendemos a ser gratos pelos amigos que temos, pelas pessoas que Deus colocou à nossa volta. A gente briga com todo mundo, até casamento que você escolheu, você briga, sim ou não? Sim ou não? Você já brigou? Mas você que escolheu, por que você está brigando com alguém que você escolheu? Percebe que a unção é importante até para a escolha do casamento? Eu estou dizendo isso para você porque alguém está sendo tocado nisso. Deus vai restituir seu casamento. Fala glória a Deus. Pastor, como é que vai restituir o casamento? Começa reconquistas, pequenas coisinhas, reconquistando. Traz uma flor, não de plástico, ok? Compra uma flor, não no chinês. Começa preparando algumas coisas. Fala, Senhor, eu estou esperando a restituição. E você começa a preparar algumas coisas. Escreve uma carta, coloca no CTT. Lembra da carta? Mas eu não consigo conversar às vezes com meu marido. Pega uma carta, manda no CTT, escreve uma carta. Até um tempo atrás, nós nos comunicávamos, eu e minha esposa nos comunicávamos por carta. Eu sou dessa época, irmãos. Quase toda semana nós escrevíamos uma carta, porque ela morava a 400 quilômetros de distância. Nós não nos víamos sempre. E aí, como que acontecia isso? Ela tinha lá, irmãos, os irmãos me perdoam, eu pecava, mas
ela ia para um orelhão que não pegava direito. Tinha orelhão naquela época. Era um telefone público que não funcionava adequado, que se eu ligasse para ele, eu podia ficar o tempo que fosse. E não cobrava impulso, naquela época os impulsos eram muito caros. Mas foi um momento de conquistas que nós tivemos, né? E eu lembro que às vezes eu dava aula de anatomia. Ela falava, eu estou com dificuldade, eu tenho prova de anatomia. Eu falava para ela, vamos lá por telefone. Eu ia explicar anatomia. E a gente às vezes, fisiologia, era tão importante, o nível de conquista. Isso é extremamente importante. E eu falo para você que essas coisas podem ser restituídas. O Senhor pode trazer de volta algumas coisas que às vezes foram perdidas. Outra coisa, nós entendemos que todavia Deus quer restaurar. Uma coisa importantíssima na tua vida chama-se unção. Ungir você, separar você para estar casado, separar você para criar filhos, separar você para circunstâncias que estão para frente. Isso é importante, porque se eu não tiver essa capacitação da unção, que a unção capacita, eu não consigo enfrentar. Se eu não tiver essa unção hoje, desse culto, já poderíamos parar por aqui, tem muita unção. Para quem cantou, levantou as mãos, já teve muita unção liberada aqui. Essa unção é que capacita para a gente enfrentar essa semana. Essa unção, ela capacita a gente para nós estarmos enfrentando, às vezes, momentos tão difíceis, às vezes que enfrentamos, questão de enfermidades, questões de situações, às vezes que está conosco. Então, por que a unção? Porque Deus quer restaurar na sua vida a unção. Porque a unção é a capacitação do poder do Espírito Santo para nós avançarmos. Fala para quem está do seu lado, o Espírito Santo está em você. E Ele quer capacitar você com essa nova unção, para você enfrentar, para você não esmorecer, para você não cair. Então, qual seja o seu propósito ministerial, profissional, Deus primeiramente vai ungir você. Então, Davi não enfrentou Golias sem primeiro a unção. A unção, ela começa e ela é importante na minha vida e na tua. Quantos entendem isso? Então, tal revestimento é o poder de Deus. Assim é conosco. Nós continuamos sendo revestidos de poder. Você vai ver os discípulos, Jesus fala com eles, olha, vocês caminharam comigo 3 anos e meio. Foi? Vocês estiveram juntos, nós comemos juntos, nós andamos juntos, 3 anos e meio. Mas e depois, o que ele fala? Nesses 3 anos e meio, olha, espera que do alto sejais revestidos de poder, para depois continuar. Para depois eles saírem para os lugares. Então, enquanto a unção não vier, nós não podemos avançar. Nós precisamos da unção. É por isso que nós oramos, por isso que leemos a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra, nós vamos entrar nisso já já. É por isso que você não consegue, se você não estiver capacitando e falando, Senhor, qual é a minha parte? Eu estou lendo a Bíblia e orando. Na minha época tinha uma música do United que chamava, vou ler minha Bíblia e orar, eu vou te seguir todo dia. Era um rock, gospel. E nós precisamos ler a Bíblia e orar. Nós precisamos, você lembra dessa música? Ele lembra? Não lembra não? Você é mais novo então. Então assim, nós cantávamos como jovens. 1940, brincando aqui os irmãos. Então nós cantávamos, você entender que você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a capacitação. Eu vou entrar em alguns textos com os irmãos. Então Davi foi ungido. Eu quero abrir primeiro texto, Salmo 92:10. Aponta os textos, deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar no teu coração agora. Deixa o Espírito agora falar com você o que Ele tem para você. Olha, ele diz, porém tu exaltas o meu poder como boi selvagem. Boi selvagem aqui quer dizer como se fosse um rinoceronte. Irmãos, rinoceronte é alguém que vai com força. Ninguém fica na frente dele, pode ser o que for, pode ser elefante, pode ser alguém maior, ele vai em cima. Ele não está o que ele vai enfrentar, ele vai para cima. O boi selvagem é alguém que entra e é ungido para isso. Irmão, se você visse um gigante de quase 3 metros de altura, alguém que tinha os braços todo colocado de bronze, talvez que tivesse as situações mais difíceis para enfrentar, talvez você retrocedesse. Mas o Senhor está nos levantando para isso. E Ele fala, derramas sobre mim o óleo fresco. O que é esse óleo fresco? É um óleo da unção que Deus quer liberar sobre a tua vida hoje. Fala, Deus quer liberar um óleo fresco da unção
novas unções, novos poderes, novo começo. O Senhor está colocando novos começos, nova unção sobre a tua vida, amém? Fala para quem está do seu lado, Deus quer derramar essa nova unção, amém? Aleluia. Irmãos, a unção tem que ser restituída. Deus é um Deus exato e nunca erra. Quero afirmar isso novamente. Deus é um Deus exato. Ele não tem derrota para você. Se você entender na unção do Espírito, isso quer dizer que eu não vou errar? Não é questão disso. A questão é que Deus é exato. Nós não somos exatos. E eu preciso da exatidão diante de Deus. E eu não posso colocar Deus no final da equação. Se eu colocar Ele no final da equação, para tentar mudar a equação, não dá. Eu preciso colocar Ele no meio da equação, para os matemáticos aqui presentes, os contabilistas. Eu preciso colocar Deus no início da unção, no meio, e no final o resultado vai ser diferente. Eu preciso entrar do início ao final. Eu preciso dele do começo, no meio e no final. As coisas são diferentes. Quantos estão junto comigo aqui? Então há um princípio aqui. Nós precisamos constantemente de novas unções capacitadoras. Para ser pai, quantos aqui precisam de uma nova unção? Pastor, estou enfrentando meus filhos, algumas dificuldades, algumas coisas que acontecem, eu preciso dessa unção. Ainda mais quando você tem dois, assim, crescendo junto, falando para eles, você fala assim, tem irmãs que arrepiam, 2 filhos, gêmeos, meu Deus. Você fala ali com o Anderson, ele tem 5. Aleluia. Aljava cheia. O Pedro está aí também? Cadê o Pedro? O Bidian está no quarto. Eu falei, aleluia. Eu só cresci, eu tenho 2, é crescimento só, mas eles estão multiplicando. Eu falo, glória a Deus por esses irmãos. Fala, aleluia. Os irmãos, nós precisamos entender isso, capacitação. Basta sermos ungidos uma única vez. Nós precisamos entender que precisamos de novas unções. Fala, Senhor, me unge, para eu começar esse novo emprego. Senhor, me unge. Irmãos, eu trabalhei em terapia intensiva, em UTI. Quem já ficou numa terapia intensiva sabe disso. Não é um lugar de muita assim alegria. As pessoas que estão ali, às vezes, as pessoas falam da morte com muita naturalidade. Eu falo, oh, Jesus, imagina coisa, você falando na tua frente, fala assim, passa a visita, fala assim, aqui nós já não vamos investir. Imagina se alguém escuta isso, fala que o negócio e as pessoas ouvindo. E é tão interessante que eu falava, Senhor, me unge para estar entrando nessa UTI. E muitas vezes o Senhor me ungia para entrar naquele lugar. Eu falava para o Senhor, Senhor, me unge para entrar, porque eu preciso de uma nova unção, porque eu estava cansado às vezes. Eram 12 horas, quase todos os dias de plantão. E aí você fala assim, eu preciso de uma nova unção. Eu preciso que o Senhor me dê um óleo, eu preciso sustentar minha casa. Às vezes eram 12 e eu passava 36 porque eu saía, às vezes final de semana, ficava ali 36 horas. Eu falei, eu preciso de uma nova unção. Eu preciso sustentar minha casa, eu preciso estar ali, eu preciso desse emprego para trazer o sustento financeiro. E o Senhor me capacitava. O Senhor trazia essa unção para mim. Os irmãos entendem, porque Ele é um Deus exato. Ele sabe exatamente o que você precisa e o que você tem. Às vezes não bate com o que você acha que você precisa, mas Deus sabe o que você precisa. Deus exatamente sabe da unção que você precisa. Aleluia. Então Deus não é um Deus de tentativa. Deus não tentou com você e errou. Deus acertou com você. Porque Ele criou o propósito antes, presta atenção, antes Ele criou o propósito de criar você. Quando Ele criou você, o propósito já estava designado. O problema é que a gente entra e a gente não sabe qual é a vontade de Deus, por causa da unção. Aí a gente fica rodando de um lado para o outro, mas o Senhor te chamou para ser cheio do Espírito. Sempre cheio do Espírito, sempre cheio do Espírito. Os irmãos entendem, às vezes você chega aqui, você é cheio do Espírito só aqui, mas durante a semana aquilo vai esvaziando. Você chega na célula quarta-feira e fala, oh Senhor Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito novamente. Aí Deus te enche do Espírito novamente. Os irmãos entendem isso? E aí você vai para casa, fecha sua porta, coloca um louvor, você é cheio do Espírito novamente. Mas vamos entrar nisso. Então olha lá o que o Senhor está colocando, um óleo fresco que Ele fala. Então não perde a unção de dentro, que é a presença do Espírito. Nós entendemos isso. Nós nunca perdemos a presença do Espírito dentro de nós, mas nós às vezes perdemos a unção que precisa ser externa para as pessoas entenderem e verem que tem algo diferente. Para você trabalhar às vezes em alguns lugares você precisa dessa unção.
como eu trabalhava. Eu preciso da unção para trabalhar, senão eu não consigo. Eu preciso da unção de discernimento para ver, para diagnosticar, para ver aquilo. Eu preciso dessa unção. Os irmãos percebem que Deus quer te ungir para isso? Amém? Só que acontecia o seguinte: a unção era feita com óleo fresco. É um óleo que ele sempre estava ali. E não era um óleo fácil de encontrar, era um óleo difícil de fazer. Só que acontecia o seguinte: às vezes caía no óleo uma mosca. E quando aquela mosca caía naquele óleo, que nós estamos falando que eles separavam quase 6 litros de azeite. Irmão, 6 litros de azeite, quanto custa um azeite hoje? É carérrimo. Era um óleo caro. As especiarias que iam dentro, elas só eram encontradas em lugares muito distantes. Algumas coisas não encontravas. É assim, é como alguém que vai comer uma trufa. Pastor, nem sei o que você está falando. Tem algumas trufas negras que são encontradas nas mais selvagens, nos lugares mais selvagens. Alguém sabe o que eu estou dizendo? Não. Aí você vai falar, como que é isso? É como se fossem essas especiarias, era colocada dentro do óleo da unção. Só que de repente você faz tudo isso e cai uma mosca dentro, o óleo está fora. E muitas pessoas aqui, o que você fala de mosca? Mosca quer dizer o seguinte: formalidade religiosa. Não temos que ter formalidade religiosa no nosso meio. Nós precisamos entender que nós temos um Pai, que nós temos acesso. Isso não quer dizer que você pode sair fazendo o que você quer, mas nós temos um Pai que está conosco. Abre lá em Eclesiastes 10:1. Olha o que diz. Olha o que diz isso. Qual a mosca faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Você vai entender que a mosca ela é atraída por mau cheiro. Nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Só que às vezes o cheiro é mau, só está atraindo mosca. E o Senhor está dizendo para você: você precisa exalar o perfume de Cristo aonde você vai. Na tua casa, na tua família, lá no lugar onde você chega, você precisa exalar esse perfume. As pessoas estão ansiando ver, sentir o bom perfume de Cristo. Então nós precisamos disso no nosso meio. Não precisamos de formalidade religiosa, nós precisamos de Cristo. Então ele fala assim: assim é para sabedoria e honra um pouco de estultícia. Oh, aleluia, fala glória a Deus. Então o unguento representa o óleo da unção. Uma mosca morta simboliza o formalismo da religião. Eu não preciso ser formal com Deus, mas tem gente que chega assim: como que eu poderia falar com Deus? Se Ele é o teu Pai, presta atenção, dá para você conversar com Ele de uma forma respeitosa e certeira. Então vamos lá. Quando seu filho chora no quarto ao lado, como é que ele faz? Como é que ele faz? Como é que o Elias faz se ele está no quarto do lado? Como é que ele faz? Por um obséquio, Stefano, você poderia fazer um favor de levantar-se do seu leito de descanso, e vir aqui por favor que você me faz. Outro dia eu tinha gente orando. Uma vez eu peguei um pastor do nosso meio e falei: por favor, Deus faz, por favor Deus faz. Como se Deus fizesse favor para nós. Você faz favor para o seu filho? Você está com ele, vai falar: por favor, mãe, faz comida para mim, por favor. Eu falo: não é isso. Você fala: estou com fome. Você já começa. O teu coração é movido para isso. Os irmãos estão entendendo que nosso Pai é assim. O problema é que você perde, a mosca cai, você acha que Deus não está te ouvindo, e aí você tem que fazer alguma coisa mais formal. Os irmãos percebem? Mas foi passado isso para nós. Foi passado para você que você tinha que acender 500 velas. E que você tinha que colocar um negócio que ia fazer isso, fazer aquilo. Mas como que é isso? Eu não respeito, não, eu estou dizendo para você: seu filho te respeita, mas ele está precisando de você urgente. Ele grita no quarto ao lado, você já, o que é isso? Quem foi mãe aqui sabe o que eu estou dizendo. Você nunca mais dormiu como você dormia antes de não ter filho. É verdade ou não é? É verdade. Olha, a Patrícia, Você nunca mais dormiu. O homem não acorda, sim ou não?
Mas a mulher fala para você, ela fala, chorou, você escutou? Fala, não. Você escutou? Não. Os irmãos estão entendendo o coração? A Bíblia diz que Deus é El Shaddai. Olha que importante, El Shaddai na Bíblia quer dizer ama que amamenta. Aí Deus está dizendo que eu tenho que me ajoelhar. Se ajoelha, não tem problema nenhum. Mas eu não fui com meu filho, ele vem me se ajoelhando diante de mim. Os irmãos percebem o que eu quero dizer? O filho chega pedindo comida ajoelhando perto de você. Ajoelha aí. Essa aí. Quando você não ajoelhar, não fizer direito, não pedir direito, você não vai ter. É assim que Deus faz? É assim que você faz como pai? Aí Deus pega um texto bíblico em Mateus capítulo 11 e diz, se você, é 7 e 11 se eu não me engano, não, 11, ele fala para você, se você sendo pai, sabe dar boas coisas, boas dádivas ao vosso filho, se ele pedir se ele pedir um pão, você não dá pedra, se ele pedir peixe, você não dá cobra, se você sabe dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais vosso Pai Celestial. Aí nós perdemos a unção por causa dessas formalidades. Eu não estou dizendo para você desrespeitar a Deus. Honramos, reverenciamos, como nós fizemos aqui. Ele está aqui, eu entendo, mas Ele vive dentro de nós. Os irmãos entendem isso? Fala glória a Deus. Então as coisas do Espírito são sensíveis. Eu não sei se acontece com você, mas o Espírito fala assim, me dá sensibilidade. O tempo todo eu estou na rua, hoje mesmo vindo para cá, estava dentro do Uber, eu estava lá. Aí o rapaz estava vendo um português, falou, você está a falar algo? Eu falei, não. Mas o tempo todo eu estou me enchendo do Espírito. E pega um texto bíblico, e pega aquele texto e declara o texto, e chama o texto, e o tempo todo orando, aleluia. Olha lá Romanos 12, 11, presta atenção, olha como funciona. Romanos capítulo 12, versículo 11, o zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Amém? Quem já ferveu algo dentro da casa e a casa inteira ficou cheirando? O que ferve por dentro cheira por fora. O que está fervendo por dentro? Não, a reclamação, pastor, murmuração. Aí você começa a ferver, esse filho não funciona, essa casa não dá certo, essa família está errada, você começa a ferver. Os irmãos estão junto comigo ou não? Você começa a ferver, aí você vai ver em volta de você o que está? Uma sucursal do inferno, você está chamando tudo quanto é demônio. Na sua murmuração e na sua reclamação. A Bíblia diz que os murmuradores, reclamadores, aí você vai falar com a pessoa, ela precisa falar, deixa eu falar, eu preciso jogar para fora isso. Aí você vai ver, a Bíblia diz que eles não entraram na terra da promessa por causa de um demônio chamado Apolion, que era o demônio da murmuração. O Senhor está dizendo para você, sede fervoroso do Espírito, entra no Espírito, vai para o teu quarto, você não tem o que falar, irmãos, presta atenção, coloca um esparadrapo, a York aqui não tem mais, coloca um esparadrapo na tua boca, não fala, não declara, não fale aquilo que você não quer que aconteça, não declare, você não foi chamado, você nasceu de novo, não fale aquilo que você não quer que aconteça, começa a se encher do Espírito. O que eu vou fazer? Eu não sei. Senhor, me ajuda. Entra para o quarto, fecha a porta. Quer ajoelhar, quer deitar, faz o que for, mas busca Deus. Quantos estão junto comigo? Sede fervorosos de espírito. Enquanto você está servindo ao Senhor aqui, lá fora, onde você for, sede fervoroso de espírito. Fala, tem fervor. Fala para quem está do seu lado, está fervendo. Fala, está fervendo. O que ferve por dentro, cheira por fora, exala por fora. Fala, vai ferver. Estou cheio da unção. Você sairá daqui com uma unção fresca, um óleo fresco para enfrentar para lá fora os problemas, as dificuldades. Aleluia. Os telefonemas. Irmão, unge o seu telefone. Para quê? O seu WhatsApp, abençoa o seu WhatsApp quando você vai mandar para clientes. Abençoa o lugar que você está, ora lá dentro mesmo, fala, vai entrar cliente aqui. Isso não vai ficar parado. Unge o seu carro da Uber, fala assim, hoje vai ser, presta atenção, 120 numa segunda-feira. 120 euros na segunda-feira. Os Uber sabem que eu estou falando aqui, é quase que impossível.
É quase que impossível esse valor. É ou não é? É difícil. É fácil. Cheio do Espírito é fácil, amém? Eu estou dizendo para você ungir, você declarar. Tem coisas que você precisa colocar lá na barbearia. O que você vai fazer na barbearia? Fala, Senhor, vai entrar gente aqui nesse lugar. Unja a cadeira, essa cadeira abençoada. Quem sentar aqui, eu vou pôr a mão na cabeça. Eu vou ungir, vou declarar. As meninas estão fazendo unha. Fala diante do Senhor, unge aquele lugar. Irmãos, para. Olha, isso é para fazer para você. Oh, Senhor, me ajuda. Irmão, presta atenção. Ela vai falar um monte de coisa. Você guarda a sua linguinha. Você tem 36, 34 dentes. 32 dentes. Só o cara do Queen que tinha 36. Mas assim, guarda os seus dentes. Guarda a sua língua. O dente é para guardar a língua. Guarda a língua ali naquele momento. E começa só aqui dentro. Roxarabarabara. Mas a irmã vai falar. Deixa eu dizer, deixa falar. Não entre em situações onde vai parar. Não entre em conversas que vai trazer mosca. Os irmãos estão junto comigo? Não entre em conversa que vai trazer mosca. Isso aqui está trazendo mosca. Vai pegar um unguento. Não fala da igreja. Não fala das pessoas. Fala do Senhor. Vai enchendo falando do Senhor. Não fale de assuntos que você não conhece. Presta atenção, não fale de assuntos que você não faz parte, que você não conhece. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Outro dia chegou aí um pastor falando, ele pedindo ajuda. Ele falou, não, eu preciso de ajuda, eu sou da igreja, eu não bati a meta. Eu falei, qual é a sua meta? 80 mil reais. Ele chegou com 3 filhos. Chegou, você pode me ajudar? Eu falei, onde que você quer ir? Eu falei, eu preciso voltar para o Maranhão. Eu falei, ok. O senhor paga a passagem? Eu falei, pago. Eu lembro que estava lá na igreja, eu olhei para ele, na hora eu pensei nos meus filhos, pensei no meu pastoreamento. Eu falei, eu preciso entender isso. Mas veio uma angústia, eu falei, deixa eu orar com você. Eu não posso pegar o problema e ficar falando mal da igreja de onde ele veio. Eu não posso chegar e ficar atacando pedra daquele lugar. Que a igreja errou, eu não sei do outro lado. Então eu só vou abençoar e quieto. Eu não preciso saber dos problemas, das coisas que foram. Porque isso traz mosca para um unguento. Você é ungido, você é separado. Os irmãos percebem o que eu estou dizendo? Fala, glória a Deus, pastor. Fala, eu creio. Aleluia. Amém, irmãos? As coisas do Espírito são sensíveis. O Espírito vive em você. Ele está em você. Ele se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. É uma música. É que vem na minha cabeça essas músicas. Os irmãos entendem isso? Amém? O relacionamento de amor entre pai e filho não tem formalidade. Sim ou não? A respeito. Não estou dizendo para você, mas não há formalidade. Vamos para frente? Fala glória a Deus. Fala, eu sou o bom perfume de Cristo. Em Cristo Jesus, eu tenho perfume aqui. Fala glória a Deus. Fala, vamos renovar essa unção hoje. Amém? Nós precisamos dessa unção fresca na nossa vida profissional, naquilo que o Senhor está colocando. Presta atenção nisso. Êxodo 35, 30. Olha aqui. Bezalel vai fazer isso. Então disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ele está chamando alguém para ser o perfumista. Presta atenção ao que ele diz no verso 31. Ele diz, o Espírito de Deus, olha lá, o Espírito de Deus, a unção dele é para fazer o quê? Encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Deus está falando profissionalmente, eu vou te ungir, para você ser o melhor que você tem, não pela sua capacidade, mas pela capacidade do Senhor. Mas tem muita gente que fala assim, eu sou empreendedor. Mas qual a sua habilidade primeiro? Qual o seu artifício? Qual é a sua habilidade que você tem nisso? Ele está dizendo, olha, eu vou encher de habilidade, mas é o Espírito que enche de habilidade e inteligência. As pessoas às vezes vão começar algo sem algo, é porque está dando, isso aí está dando, abre negócio de pet, está dando. Falei, mas você tem expertise nisso? Você tem expertise? Não, está dando, pastor, isso aí dá dinheiro. Não, espera aí, você já trabalhou com isso? Você tem expertise nisso que você está falando? Você tem essa unção e habilidade, inteligência e conhecimento para isso? Os irmãos estão percebendo o que eu quero dizer?
O Espírito, ele te unge, ele vai à tua frente. Não é você quem conhece, não é você quem faz. Presta atenção, é o Espírito quem está te capacitando para isso. Amém? Então existem muitas unções, mas o Espírito é um só. Há muitas unções liberadas no nosso meio, mas o Espírito é um só. Então o Espírito nos unge para nós ocuparmos o cargo do qual Ele quer que nós temos uma vocação. Vocacionado, não é profissão. Vocação. O Espírito unge para você ser vocacionado. A minha profissão é uma vocação. Independente do quanto eu ganho, o que não ganho, se tenho, se não tem, deixa eu dizer para você, é vocacionado, é uma vocação. Eu preciso da unção, eu preciso do Espírito. Ser líder é um vocacionado também, que Deus te fala, eu vou liderar, eu vou estar ali junto. É uma vocação que queima no seu coração. E é líder da onde? De onde você trabalha, de onde você está, de onde você foi colocado. Você precisa dessas unções. Os irmãos percebem isso ou não? Então, algumas características da unção. Primeira coisa, a unção era especial. Bezalel é quem fazia esse unguento. Bezalel, ele é um artífice, ele tinha habilidades de ir em lugares que ninguém ia. Alguém já lembra disso? Que falava, alguém lembra dos sapateiros da sua cidade? Sim ou não? Hoje não tem mais, né? É difícil você encontrar um sapateiro. Mas antigamente os sapatos duravam mais, você tinha que trocar a sola, tinha que trocar algumas coisas, você queria que o sapato durasse mais, sim ou não? Hoje os sapatos vêm todos do Xing Ling e você fala lá, é tudo colocado, e você coloca ali o sapato e ele não tem problema, e você troca, ficou. É importante, mas antigamente tinha que ter essas habilidades. Tinha habilidades que chegava ali, como Bezalel. Bezalel tinha uma habilidade, alguém que era especificamente chamado e colocado para isso. Tem habilidades que só você tem. E você pode usar essas habilidades, que é só você, e Deus vai fazer você prosperar nisso. A prosperidade está nesse vocacionado, e não em sair atirando para tudo quanto é lado. Os irmãos percebem ou não? Mas hoje o pessoal fala, vão atirar para todo lado. Não, qual é esse artifício que Deus te deu, habilidades que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Ele diz, a porção do óleo era composta de azeite de oliva, 3,5 litros, não era 6 litros, 3,5 litros de azeite de oliva. Separava algumas outras coisas, mirra líquida, 6 quilos de mirra, cinamomo, 3 quilos de cinamomo, cana aromática, 6 quilos, cássia, que era uma outra especiaria, 6 quilos, era tudo misturado de alguma forma, e aquilo tinha que ser guardado, tapado. Tem algumas coisas que só pode sair quando o Espírito fala para você, que é essa unção que Deus te dá. Fala glória a Deus. Então eram especiarias caras, difíceis de se encontrar. Algumas existiam nos montes mais altos, mas o Senhor fala para você. Abre lá em Colossenses 3,16. Isso aqui começa a unção. Olha Deus separando você para essa unção. Algumas especiarias vão ser encontradas na palavra de Deus. Tem algumas especiarias que são muito específicas. Olha o que ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra tem que habitar ricamente. Não é que você escutou um podcast, você escutou alguém, é bênção, não estou falando para você, mas você precisa ler a Bíblia, escutar a Bíblia, ouvir a palavra. A palavra tem que habitar ricamente em você. Quando você for conversar com alguém, sai palavra. Não sai a sua opinião, o seu achismo. Enfia o que você quiser do seu acho no bolso e vai pensar o que Deus falou para você. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Presta atenção, então a palavra habitando em você vai ter sabedoria para cuidar de filhos. A palavra habitando em você vai ter sabedoria. Eu já falei isso para vocês. O dono da Colgate é um cristão, irmãos. Ele é um cristão. Ele tem do lado da sala dele um lugar onde tem um tapete, uma mesinha, uma mesa para apoiar, para não colocar a palavra de Deus no chão. Tem uma Bíblia, a mesa e um tapete. Ele não tomava e não saía daquela sala enquanto a palavra ricamente não ocupasse o coração dele, para depois ele tomar as decisões das reuniões. Podia ser o negócio que fosse, podia ser o que fosse. Olha, será que não é essa a sabedoria? Porque ele está dizendo o seguinte: aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria. Porque eu estou ricamente cheio da palavra, eu começo a ter sabedoria. E a sabedoria não é essa do mundo, irmãos. A sabedoria do mundo é todo mundo junto. Falando, se Salomão fosse muito sábio, ele não teria terminado do jeito que ele terminou.
Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? A questão é que você precisa entender, ele teve sabedoria quando pediu para Deus, glória a Deus, mas a questão é, como é que vai ser o final da equação? Nós precisamos da unção do Espírito. Fala, eu preciso da unção do Espírito. Então a palavra de Deus esvazia você de você mesmo. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. E às vezes eu me encho de mim mesmo com justiça própria. Você já se encheu de você mesmo com justiça própria? Quando foi? Muitas. Por que não aconteceu comigo ainda? Por que meu casamento está desse jeito? Eu não mereço quem eu escolhi. Não é? Eu não mereço quem eu escolhi. Vai casar ainda? Escolha pela sabedoria. Fala, Espírito, me ajuda a escolher minha esposa e meu esposo. Me livra de mim mesmo. Para quem não casou ainda. Me livra de mim mesmo. Não vai achando que é a última Coca-Cola do deserto. Não vai. Olha alguém aparentemente que você gosta, mas vai. Hã? Quê? Você acha? Esse é o problema. Esse é o grande problema do seu casamento. Que a gente acha que o problema do casamento é sempre o outro, mas somos nós. Os irmãos percebem o que eu quero dizer ou não? Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque você vai ter momentos que você vai ter que fazer escolhas. E outra coisa, eu não faço escolha rapidamente, eu tenho que fazer hoje. Se não escolher hoje, você vai perder o negócio. Perde o negócio, vai embora. Eu não preciso escolher agora. Eu não preciso sair fazendo agora. É a última oportunidade. A última oportunidade está na presença, de estar no Senhor e buscar o Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Então o Senhor está dizendo aqui, nós precisamos de sabedoria. Olha, eu preciso de sabedoria para criar filho, irmãos. No tempo de hoje, chega da escola com bullying, chega falando, chega com não sei o quê. E vai para lá, minha filha, nas amizades que ela tem na escola, eu vou orando com ela. Eu vou no carro, eu falo, Senhor, me unge para orar. Eu vou orando de casa, na escola com ela. Vou orando, declarando, chamando a existência. Eu preciso ser alguém que ora pela vida dela. Deus me deu, agora Deus está intercedendo por ela. E eu preciso interceder também. Eu preciso de sabedoria para abençoar. Enquanto ela está indo para a escola, Senhor, guarda ela, livra ela do mal. Porque o diabo, presta atenção, ele quer destruir-nos. Se o diabo, porque você é sal da terra e luz do mundo, então ele quer destruir o tempo todo você. Ele quer te apagar, ele quer deixar você sem o espírito, ele quer matar você. E assim são os nossos filhos, eles querem agora tentar desvirtuar, para quando chegar lá na frente eles estarem paralisados. Então Deus vai te dar sabedoria para criar filhos, para você entender, fala assim, vai ser sal do mundo e luz do mundo e sal da terra. Ele vai ser sal, ele vai dar sabor. O lugar que ele chegar vai ter sabor, vai ter luz naquele lugar onde tem trevas. É assim que Deus está colocando, essa é a unção. Quantos creem nisso? A Bíblia diz rica e abundantemente. Você precisa absorver o máximo da palavra de Deus. Ele diz, habite ricamente em toda sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Olha o que diz Romanos 12:3. Olha o que diz o texto. Porque pela graça me foi dada. Digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do convém. Esse aqui é o problema. Esse é o problema da justiça própria. Você pensa além do que convém. Você se acha melhor que a esposa. Você se acha melhor que o patrão. Você se acha melhor que o pastor, melhor que o líder, melhor porque você é melhor, porque você tem mais ideias. Vamos conversar sobre as ideias que você tem. Mas aqui, não pense além de si mesmo. Além do que convém, não convém você ficar entrando nisso, não. Não convém você entrar e achar que você é melhor. Teve uma vez que um irmão, logo que eu cheguei, aqui em Portugal, ele veio falar assim, vocês são brasileiros, né? Eu falei, sou. Nós estamos mais à frente que vocês. Eu falei, é verdade. Nós somos mais desenvolvidos que vocês. Eu falei, é verdade. Você sempre vai falar que é verdade? Eu falei, você tem razão, o que eu vou falar com você? Eu não consigo discutir com você. Tudo você tem razão. Eu não quero discutir sobre esse assunto. Eu não quero ficar falando sobre esse assunto. Eu não quero ter razão. Eu quero pensar o que Deus pensa de mim. Eu sei quem eu sou e para onde eu estou indo e o que eu vim para fazer. O restante não me importa. A sua opinião às vezes é boa, mas se a tua opinião não tem influência, guarda ela no bolso. Eu vou prosseguir para o alvo que é Cristo. E ele diz, antes pense com moderação.
segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Irmãos, tem gente que tem medida de fé para cortar o cabelo. Irmãos, coloca para cortar o cabelo, você vai ver as desgraças que vai sair ali. Eu não tenho medida de fé para assumir, para colocar. Agora, na medida de fé que Deus colocou, Deus vai liberando isso para você. Nós não saímos fazendo o que fazemos, nós fazemos pela graça. Olha lá, pela graça me foi dada. Tudo é pela graça, não é você que tem não. Não é você que encontrou habilidade. E no que você for fazer, Deus vai te dar habilidade para ser o melhor. É o Espírito, se encha do Espírito. Habite a palavra ricamente sobre você, com moderação. Presta atenção, não deveríamos além e ficar aquém da palavra. É o que a palavra diz para você. Fica na palavra. Pastor, eu não posso ir aquém? Não. Nem além? Não. Eu fico aqui, ó. A palavra diz, eu sou filho. Eu sou amado. Ponto. Sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ponto. Porque o diabo vai tentar atacar você para tirar você da palavra. Quando ele tira você da palavra, presta atenção. Você não é mais sal do mundo, luz do mundo e sal da terra. Porque ele te anulou. Porque você está além do que convém e a quem. Os irmãos percebem? Sou empoderado. Deixa eu dizer para você, empoderado nada, é o Espírito quem faz isso. De empoderamento, empoderamento. Vai queimar sutiã lá para longe. Em nome de Jesus, que revolução industrial. Os irmãos percebem o que eu quero dizer? Não é aqui não tem lugar para você não. Os irmãos percebem? Você precisa entender o que Deus está falando. O que Deus está fazendo para você. Glória a Deus. Abre lá em Colossenses capítulo 16, 3,16. Olha o que diz o texto, olha lá. Olha, ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Fala, vai habitar a palavra em mim, essa é a nova unção. Pega a palavra, irmãos, leia. Um capítulo, 2, 3 capítulos. Se você ler 10, você vai ler em um mês. Você já leu a Bíblia toda, o Novo Testamento inteiro. Começa pelo Novo Testamento, mas leia. É a maior dificuldade nossa. Deixa eu dizer para vocês, se não tem a palavra, não habita ricamente, ele diz, você não vai conseguir instruir, nem aconselhar quem está perto de você. E o Senhor está dizendo, instruir e aconselhar-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos. Eu preciso de salmo, hino e cântico. Liga para alguém, canta um canto. Você não consegue? Tem algum amigo seu que consegue ouvir você cantando? Sim ou não? Hã? Liga para alguém, canta lá no Brasil, canta aqui, canta para alguém. Escuta eu cantando. Vou cantar para você, não dá certo, pastor Davi está aqui não. Vai ser difícil demais. Mas quem é amigo, escuta. Sim ou não? Eu lembro, irmãos, que tinha um irmão que ele falou assim, pastor, eu quero cantar para o senhor. Eu falei, canta então. Irmão, ele começou a cantar aquele cântico antigo, ele cantava, canta minha alma, canta o Senhor. E ele não sabia o tom, mas ele cantava, falou, você pode me ouvir? Eu falei, se você for cheio do Espírito, eu quero te ouvir. Eu falei, posso cantar com você? Eu falei, canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ele falou, mas é melhor. Eu falei, não quero falar que você pare de cantar não, eu quero que você continue cantando. Os irmãos percebem? Começa a fazer hino, manda hinos lá para o seu grupo. Manda hinos. Ele fala, não manda hino de Lutero, mas o hino de Lutero ainda é bom. Você fala Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Aí eu falo assim, pastor, essa música é colocada, é música mundana. Essa música era de uma taberna. O ritmo da música, a melodia era de uma taberna alemã. Aí você fala assim, pastor, não tem nada a ver. Mas eles se enchiam, aquela música cantava naquela época, não tinha bateria, violão, teclado, nada disso. Eles estavam tudo cantando. Começa a cantar para alguém. Não é bom na casa você ter a esposa cantarolando? Oh, glória a Deus, irmão. Esposa está cantando na casa, que a casa está maravilhosa. Ela está feliz. Esposa feliz, casa feliz. Sim ou não? Hã? É verdade que eu estou dizendo ou não? Hã? Eu quero minha esposa como rouxinol em casa, irmãos. Cantarolando, cantarolando. Se ela não está, presta atenção, se ela não está cantando, é que tem algum problema.
Eu preciso dela cheia do Espírito, eu preciso interceder por isso. Os irmãos percebem isso ou não? Mas eu preciso também liderar a minha casa. Preciso da unção para liderar a minha casa. Como que eu lidero? Orando, me enchendo ricamente com a palavra, trazendo segurança, estabilidade. Não, se a tua esposa não estiver orando, fala para você, ela começa a ficar insegura. Se ela não estiver buscando Deus, ela começa a ficar instável. O negócio começa a subir. O termômetro começa assim. É ou não é que eu estou falando verdade? Não estou. Se ela vê você dormindo até 10 horas e não está trabalhando, irmão, o termômetro já vai lá para cima. Sim ou não? Está em casa ainda, o que ele está fazendo? Está lá em casa. Onde que está o irmão? Está em casa. Às vezes pergunta, irmão, está onde? Não está trabalhando? Não, está não. Irmão, você está percebendo o que eu quero dizer? Irmão, nem que você tenha que fazer alguma coisa, levanta e sai. Vai andar na praia, vai orar, vai fazer alguma coisa, não fica em casa. Levanta e sai, vai orar, vai interceder, vai para o parque da cidade, mas está frio, enfrenta o frio. Mas vai orar, vai buscar o Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Guarda ricamente a palavra, pega a sua briba, pega a sua Bíblia e vai ler em algum canto tranquilo. Às vezes em casa alguém chama você e fica falando, ó, o frigorífico que não fecha, ó, a luz que está queimada. Arruma essas coisas, pelo amor de Deus. Vai melhorar. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Seja cheio do Espírito. Ô pastor. Ô pastor, você está fazendo um curso de casais aqui. Eu não estou não. Fala aleluia. O Senhor está conosco, amém? Olha Romanos 12, 11 novamente. Olha o que diz o texto. Sede zelosos. Sede zelosos. Tenha zelo com o que você está fazendo. Tenha zelo com a sua casa, com a sua família. Estou falando por mim. Zelo com seus filhos. Zelo com a palavra. Zelo com o Espírito Santo. Sede remissos, não sejais remissos. Não deixa para outro. Não terceiriza. Não terceiriza a oração da tua casa. É você quem faz. Senhor, mas não está dando. Não consigo, irmão, vai vender caneta na Ribeira, lá embaixo, mas vai se virar. Irmãos, percebe o que eu quero dizer? Ô pastor, o Senhor está colocando para nós, sede fervorosos em espírito. Vai fazer com fervor do espírito para vender brigadeiro lá como é que chama lá? No morro. Não tem ninguém lá, vai no dia que está chovendo, Deus vai colocar só você lá para vender. O dia que ninguém quer ir, mas unge os brigadeiros. Unge os brigadeiros, que não coloca óleo não, só entenda ele ali, abençoa os brigadeiros. Abençoa os brigadeiros e sai vendendo. Você vai ver que tem algo que Deus faz. Fala glória a Deus. Os irmãos percebem o que eu quero dizer? Nós precisamos dessa unção o tempo todo. Seu filho vai sair com o carro, unge o carro dele. Vai lá, não tem aquelas mães que iam lá para orar pelo filho? Filho, ó, vai com Deus, e não sei o quê. Ia lá, assim ou não? Não era assim? Vai levar até a porta, isso é zelo. Vai abençoar ele, como que é? Deixa eu ligar só para abençoar. Hoje minha mãe que pede para eu ligar para ela de manhã para abençoar a vida dela. Filho, liga para mim de manhã. Tá bom. Só para abençoar. Isso é zelo por alguém, cuidar de alguém que você ama. De alguém que você está perto. Os irmãos estão junto comigo. Eu falo, pastor, aleluia. Olha aqui, ó. Efésios 5,17. Eu estou pegando muito texto para você. Não são textos fora do contexto. São textos dentro do contexto para você entender que você tem que ser cheio do Espírito. Fala com todo amor e carinho. Você vai ser cheio do Espírito. Você é cheio do Espírito. Olha o que diz. Por essa razão não vos torneis insensatos. Está cheio de gente insensata. O cara insensato, o que ele fala, o que ele vive está longe. Seja insensato. O que você está falando? Subiu o pessoal do teclado aqui que não tem mais tempo. Faz alguém aqui do louvor. Faz favor. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, hoje o que mais acontece, as pessoas falam que Deus falou, mas não falou.
E você vai ver que Deus falou com o tempo. Deus não falou isso. Mas você acha que Deus falou porque Ele está dizendo, você é insensato. Você está dizendo que está tentando colocar Deus em algo que não é a vontade dEle. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Às vezes te confronta um pouco. E eu quero colocar isso para você, não ser de insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Olha no verso 18, o que diz: não vos embriagueis com vinho, mas tem uma embriaguez na palavra, se embriaga do Espírito, entra e sai dali cheio do Espírito. Eu lembro que desde muito tempo já eu sou chamado para isso, para ser cheio do Espírito. Eu lembro que eu entrava no meu quarto, às vezes as coisas na minha casa não estavam boas, eu só tinha um quarto e dormiam meus irmãos lá dentro. Eu esperava todo mundo sair, eu marcava aquele horário e começava lá no meu quarto. Começava a orar em línguas, e ler a Bíblia, e orar em línguas, e ler a Bíblia. Pastor, mas é só isso? Eu estou me enchendo do Espírito, que eu sou nova criatura. Se eu sou nova criatura, as coisas agora são espirituais. Eu estou sendo cheio do Espírito. Isso acontecia com 17 anos de idade. O Senhor me chamando, o Senhor falando, eu vou te encher do Espírito. Eu vou te encher do Espírito. Às vezes sem discernimento em algumas coisas, mas eu me enchendo do Espírito. Líder, você vai fazer célula essa semana, você vai para a célula, chega cheio do Espírito. Chega cheio do Espírito. Você que vai frequentar uma célula, chega cheio do Espírito ali. Você vai ver coisas que não deveria, você vai ver erros, você vai ver situações, mas chega cheio do Espírito. Chega cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Meu irmão, essa semana, como Deus está marcando isso aqui que eu estou falando hoje, e foi para debaixo de uma janela de hospital, debaixo de uma árvore com frio. De repente ele é batizado no Espírito. Por que tem batismo no Espírito? Por quê? Só para capacitar você. O Espírito quer capacitar você para liderar, para estar à frente, para ser pai, para sustentar a tua casa, para levar você à frente. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? O Espírito quer capacitar vocês, jovens, para as provas. Tem que estudar. Ele quer capacitar você. Não tem problema, filho. Eu entendo vocês, que eu tive a idade de vocês. Eu me achava que era desse jeito. Parece tudo muito estranho. Parece tudo muito estranho. Parece que nós, como jovens, temos todo o tempo da vida. Deus está chamando a gente para ser cheio do Espírito. Irmãos, percebem o que eu quero dizer? Estou chamando a atenção, não? Eu já tive 17 anos. Deus está falando para você, seja cheio do Espírito. Puxe o seu carro da Uber. O carro que Deus te deu. Senhor, me livre e guarda. É o que o Senhor está me dando como sustento para a minha casa. Eu vou trazer o recurso. É o que o Senhor está me colocando, porque vai ser abençoado. É o curso que o Senhor me colocou. Abençoa esse curso que eu estou sendo cheio do Espírito. Abençoa os seus professores. Amém? Quero que nós oremos agora, para nós declararmos isso. Chama o seu irmão aqui junto, fala, Senhor, me dá uma nova unção. Fala para quem está aí perto de você, Senhor, me dá uma nova unção capacitadora. Aleluia. Fala, me dá uma unção capacitadora para enfrentar, para não esmorecer. Tem algo para acontecer. Se eu estou vivo, eu preciso dessa unção capacitadora para ser pai. Jesus, escolha alguém perto de você, comece a orar com essa pessoa.